Odil, tudo bem? Tudo bom, e você? Olha só, eu acho que você conseguiu realizar o sonho de muitos meninos, principalmente, porque tem algumas daquelas profissões que são muito clássicas, né? Alguns meninos sonham em ser bombeiros, sonham em ser astronautas, alguns sonham em ser cientistas e muitos sonham em ser pilotos de avião. Você conseguiu realizar esse sonho e era um sonho seu de infância? Desde criança. É mesmo? Aham. Sempre foi meu sonho ser piloto. Você, inclusive, estudava no UNASP Campus Hortolândia, então fica ali na cidade de Hortolândia, e você pegava 2 ônibus para conseguir, isso na época que você fazia o ensino médio. Isso. E você ia até um aeroporto ali para ver os aviões decolando e pousando. Na época a gente tinha que pegar a saída com o preceptor e no final de semana eu pegava 2 ônibus de Hortolândia até o Campo dos Amarais em Campinas e eu chegava cedo lá e ficava atrás, que era uma cerca de uma grade, e eu ficava com as mãos na grade o dia inteiro, olhando os aviões pousando e decolando. Mas o que você queria ver ali? Era simplesmente a máquina, o avião? Era isso que te chamava a atenção? Simplesmente o fato da máquina poder voar e a vontade minha de estar ali dentro e voando, operando aquilo. Bom, depois você acabou indo para os Estados Unidos. E lá você, como muitos brasileiros, principalmente naquela época, iam para os Estados Unidos, faziam de tudo um pouco, né? Você desempenhou várias tarefas lá. Sim. Até que você conseguiu o seu green card, ou seja, aquele cartão, né, que dá possibilidades para a pessoa ser praticamente um morador dos Estados Unidos. E aí você inclusive entrou na Faculdade de Ciências Aeronáuticas na Universidade de Dakota do Norte. Isso. Você devia estar completamente realizado naquele momento. Eu cheguei lá e tive que trabalhar 1 ano antes de começar a estudar. E eu via meus amigos tudo voando já e eu não podia, que eu tinha que começar a juntar o dinheiro antes. Mas graças a Deus as coisas foram se ajuntando e deu tudo certo. Como é que é a formação do piloto? A gente faz as aulas na faculdade, as aulas teóricas, que incluem meteorologia, fundamentos de voo, peso e balanceamento, performance, essas coisas todas. E depois faz a aula que seria em outra profissão, um laboratório, só que a gente vai para o aeroporto fazer as aulas práticas. Eu ouvi dizer também que algo que vocês aprendem é primeiros socorros, técnicas para lidar com situações de emergência. Aonde eu fiz faculdade é um lugar muito frio, um dos lugares mais frios dos Estados Unidos. Então a gente tinha que voar preparado para o frio. Se a gente pousasse num lugar distante, a gente tinha que ter um kit de sobrevivência para o inverno. Tipo, aqui no Brasil, quando eu fiz treinamento na Gol, a gente fez treinamento no mato como se, tipo, se o avião tivesse caído no mato, como a gente sobreviveria com comida, água, abrigo, essas coisas. Então, não só a universidade tem essa formação, mas cada empresa que opera numa região diferente vai proporcionando esses treinos para vocês estarem preparados para o que tiver que acontecer. Agora, eu também vi que vocês são preparados com cursos de defesa pessoal. Sim. Por quê? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu não fiz isso, mas por causa do terrorismo e como se defender se alguém tenta invadir a cabine de comando, a gente tem que saber proteger. Mesmo a porta estando sempre fechada, se alguém conseguir acesso, a gente tem que saber se defender. E defender a cabine de voo e proteger os passageiros. Quando você terminou a faculdade, ainda existia aquela situação do 11 de setembro, ainda permeava os Estados Unidos, mesmo 2 anos depois. Você criou um negócio de transportes, né? Comprou um caminhão, estava fazendo a sua empresa dar certo, os negócios começaram a dar certo para você, só que aí você ficou sabendo que abriu uma vaga para instrutor de voo. Você vendeu seu caminhão, acabou com tudo. Estava muito a sua boa empresa. A minha empresa, o caminhão estava dando certo, estava pensando em comprar um outro e tinha umas pessoas me ajudando já, trabalhando comigo. E aí, num final de semana, eu descobri que estavam no aeroporto 1 hora de casa, estavam precisando de instrutor de voo. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, eles perguntaram se eu queria trabalhar lá da instrução, eu falei que sim, só que o salário era muito baixo. É mesmo? E eu tive que, mesmo assim eu vendi o que eu tinha, os caminhões, e
Voltei a voar, dar instrução por um salário que era mais ou menos, muito menos da metade do que eu fazia. É mesmo? Talvez um terço ou menos. E foi uma decisão difícil ou o sonho estava ali muito latente? Você nem pensou muito? Não pensei muito. Não mesmo? Não. Eu tive que ter apoio só, porque eles me chamaram de louco de ter feito aquilo. Mas se eu não tivesse feito essas horas de voo, eu não estaria onde que eu estou agora. Não. Eu trabalhei com paraquedistas, eu fiz fotografia aérea e depois eu voltei para o Brasil e trabalhei na Gol. E agora voltou para os Estados Unidos e trabalha na Delta. Na Delta. Ô Gil, deixa eu te fazer algumas perguntas, porque esse universo da aeronáutica é uma coisa que gera sempre muita curiosidade nas pessoas. Eu tenho certeza que muita gente está acompanhando essa entrevista em casa e está perguntando, e está pensando, queria muito fazer tal pergunta para ele, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com um piloto, né? Uma curiosidade, é verdade que o piloto e o copiloto não comem a mesma comida? É. Para não ter problema de os dois passarem mal juntos? Exatamente. Geralmente o crew meal que eles chamam é bife, frango ou pasta, uma massa. Então tem que escolher um dos três, não pode os mesmos comer a mesma comida. Outra curiosidade, a história do piloto automático. Como é que funciona? Você aperta o botão ali, pode até tirar um cochilo, ninguém precisa estar vigiando nada, daqui a pouco o avião chega, pousa, como é que funciona? O avião decola 600 pés do chão, a gente aperta o botãozinho mágico e a gente aperta de novo para desengage o piloto automático a 600 pés do chão para pousar. Então, praticamente, o piloto automático faz o voo todinho. A não ser que a gente queira fazer o voo na mão. Mas, geralmente, o voo é feito com o piloto automático e é seguro, sim, o piloto automático. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, existem aviões que eles pousam sozinho, com o piloto automático. Não precisa ter o piloto... O piloto não precisa estar com a mão nos controles. Sempre quando a gente decola, então o avião faz aquela curva. Aquilo ali já é o piloto automático? Provavelmente. Quando você decola, você conta até 10, provavelmente já está o piloto automático voando o avião. É mesmo? O piloto automático está ali para facilitar um pouco. Você não estando com as mãos no controle, você tem mais tempo de fazer outras coisas. Em uma situação de emergência, por exemplo, o piloto automático ajuda muito, que o piloto voa o avião enquanto você faz. Se você precisa desviar para um outro aeroporto, para você pegar as cartas de aproximações, as performances da pista de pouso, se não fosse o piloto automático, ia ser mais cargas para você. Você tinha que voar o avião e fazer as coisas ao mesmo tempo. Claro. Então é mais para ajudar o piloto. Você falou em situação de emergência. Você já passou em alguma? Já passei por algumas. Algumas. Qual foi a mais aterrorizante? Eu estava fazendo uns translados de um avião de um motor só, um monomotor da Carolina do Sul para a Flórida. E eu perdi esse motor. Ele parou de funcionar? Parou de funcionar. E eu tive que fazer um pouso forçado. Essa foi uma das situações. Nessa hora é que realmente não há piloto automático, não há máquina que resolva, né? É o piloto... É o piloto e o treinamento que a gente teve. Né? Um piloto tem que estar sempre preparado para qualquer tipo de emergência. Mas voar é algo arriscado? Ou não? Mesmo com toda essa situação, todo esse teste? Que dirigir é muito mais arriscado do que voar. Eu acho que transporte aéreo é um dos transportes mais seguros que tem. Bom, eu acho que esse sonho que você tinha de ser piloto, ainda menino, hoje é uma realidade para você. Eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu quero ouvir. Ainda tem valido a pena? O sonho, naquela época de menino, era tão doce em ser um piloto e hoje esse sonho realizado continua ainda sendo doce? Você se sente uma pessoa realizada fazendo o que você faz? Cada voo que eu faço, cada decolagem é como se fosse a primeira vez. É mesmo? E é como se eu estivesse entrando a primeira vez e ter feito aquilo. E é muito gratificante, é muito emocionante. Poxa, que bom ouvir isso, Odil. Olha, é muito bom, é muito legal falar com pessoas que conseguiram realizar um sonho, pessoas que tiveram que correr muito atrás para realizar esse sonho e tem esse brilho no olhar que você tem por desempenhar
o seu papel. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você pela entrevista e que Deus continue te abençoando no seu trabalho que é tão importante. Você tem dezenas de vidas que estão lá sob o teu cuidado, em altas alturas, em grandes alturas. Então, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.